Boa noite a todos. Havendo um número legal, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito aos nobres vereadores, então, a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação, então, a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levantem-se. Aprovada, então, a dispensa da leitura da ata por unanimidade. Continuando, eu convido o nobre vereador, primeiro secretário Juscelino, para fazer leitura do expediente. Decreto número 67/2014. Declara ponto facultativo do dia 2 de maio de 2014, em virtude da celebração do Dia do Trabalhador. O senhor Jean Francisco Voltolini, prefeito municipal, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, item 8º da Lei Orgânica Municipal, de 4 de abril de 1990, considerando que outras esferas do governo estão tomando a mesma medida, decreta. Artigo 1º. Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais e sua autarquia, inclusive unidades escolares, centro de educação infantil e creche, o dia 2 de maio de 2014, sexta-feira, em virtude da celebração do Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio de 2014. Artigo 2º. Executam-se do disposto no artigo 1º deste decreto os serviços públicos considerados essenciais e imprescindíveis que serão atendidos por meio de plantão organizado pelas respectivas chefias. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Nova Trento, 23 de abril de 2014, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 211/2014. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência os projetos de lei abaixo relacionados para a devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 013/2014. Concede subvenção financeira à Associação de Preservação do Meio Ambiente de Nova Trento e Região, APREMANTE. Projeto de lei número 014/2014. Dispõe sobre a celebração de convênio entre o município de Nova Trento e Major Gersino. Projeto de lei número 015/2014. Inclui nos instrumentos de planejamento nova ação de governo destinada à execução de obra. Solicitamos que os referidos projetos sejam apreciados conforme prevê o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Indicação número 106/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que se melhore o visual da unidade sanitária Madre Paulina, com a remoção da cerca de casqueiro e a retirada do cordão luminoso de Natal. Justificativa. O cordão luminoso deve ser exposto no período natalino. Fora disso, ele serve apenas para acumular poeira. E a parede de madeira não combina com o cenário, pois além de estar com um aspecto de madeira podre, por detrás da mesma há um cenário de sujeira contradizendo o que a Secretaria prega. É sabido que cenários limpos contribuem para se evitar a proliferação de fungos e bactérias, causadores de muitas doenças. Mas por detrás do cercado, este vereador comprovou um cenário nada compatível para uma unidade de saúde. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 107/2014. Que se comunique ao proprietário do terreno localizado junto à entrada do posto de saúde do bairro 30 Réis, através do telefone, da necessidade de retirar cerca de arame farpado e fazer roçada. Justificativa. Devido à cerca caída em direção à rua e o mato que tomou conta de grande parte do que nós chamamos de passeio público, este local se tornou um dos pontos de menor segurança aos pedestres e ciclistas que transitam por ali. Quando chove, a situação fica muito mais complicada,
pois fica água empoçada no local, obrigando os usuários a ocuparem o centro da rua para se locomoverem. Muitos motoristas relataram a este vereador que por muito pouco conseguiram evitar atropelamentos no local. Solicitaram que seja feito algo com urgência. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 108/2014, que se providencie retirar parte do tronco de árvore existente entre os brinquedos do Parque Infantil na Praça Getúlio Vargas. Justificativa. Apesar de parecer banal, a preocupação de pais que levam seus filhos para brincar no parque, a verdade é que este obstáculo tem provocado muitos tombos de crianças, pois a parte remanescente de uma árvore está sobressalente e para as crianças se torna um grande problema, pequeno problema e fácil de resolver. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 109/2014, que através da Secretaria de Transportes e Obras seja providenciada a colocação de tubos, aproximadamente 10, na Estrada Geral do Baiano, na localidade de Salto. Justificativa. Nas proximidades da residência do Sr. Alcides Minati, existe uma nascente de água que verte próximo da estrada. Esta indicação tem por objetivo não deixar que a água escoe pela estrada, causando lama e buracos na mesma. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Juscelino Marino Kini, Edson Hugo, vereadores. Indicação número 110/2014, que através da Secretaria de Transportes e Obras seja providenciada a melhoria na pavimentação da Rua João Bertotti, no centro da cidade. Justificativa. A Rua João Bertotti foi pavimentada há aproximadamente 2 anos. Porém, após algumas enxurradas, algumas lajotas ficaram soltas ou afundaram em 3 ou 4 pontos da rua, necessitando assim sua recolocação. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Juscelino Marino Kini e Edson Hugo, vereadores. Indicação número 111/2014, que através da Secretaria de Transportes e Obras seja providenciado a colocação de tachões na cabeceira da ponte Ângelo Cipriani, do lado da rua Felipe Schmidt, antes da modificação do trânsito. Justificativa. A colocação desses tachões dará mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Jason Moacir Marchiori, vereador. Pedido de informação número 15/2014. Que seja informada a mesa desta Casa, pelo Poder Executivo Municipal, qual foi o verdadeiro percentual do reajuste do Imposto Predial e Territorial para o exercício de 2014. Justificativa. Foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação deste município que o reajuste do imposto acima citado foi de 5,6% para o exercício 2014. Mas o que se pode comprovar é que isto não aconteceu na prática, pois muitos contribuintes exibem carnês com diferentes percentuais de reajuste, e em alguns casos o reajuste chega a ser de cifras astronômicas. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Pedido de informação número 16/2014. Que seja informada a mesa desta Casa cópia da portaria que nomeia os assessores jurídicos e procurador-geral do município. Justificativa. Considerando a prerrogativa inerente ao vereador como fiscalizador dos atos administrativos, realizado pelo chefe do Executivo, vimos por meio deste solicitar a presente informação. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Leonir José Maestre, vereador. Pedido de informação número 17/2014. Que seja informada a mesa desta Casa como está o andamento nas negociações do município de Nova Trento com a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição referente ao hospital. Justificativa. Considerando a prerrogativa inerente ao vereador como fiscalizador dos atos administrativos realizado pelo chefe do Executivo, vimos por meio deste solicitar a presente informação. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Leonir José Maestre, vereador. Pedido de informação número 18/2014. Que seja enviada à mesa desta Casa
uma cópia do documento que autoriza o índice indexador e percentual de reajuste aplicado sobre o IPTU em 2014, pela Prefeitura Municipal de Nova Trento. Justificativa. Para o pleno exercício da função fiscalizadora da vereança e para sanar dúvidas sobre o IPTU em 2014 acima descrito, faz-se necessário a apreciação das informações solicitadas. Sala das Sessões, 28 de abril de 2014, Leonir José Maestre, vereador. Obrigado, nobre vereador. Terminada então a leitura do expediente, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Eu pergunto, Genésio? As duas? Ele? Segundo? Leonir? As duas? Pode ficar à vontade, nobre vereador. Não, as duas. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Antes de justificar minhas indicações, posso afirmar que depois de um bom tempo, então eu posso subir aqui e agradecer ao chefe do Executivo por ter atendido duas indicações deste vereador, entre elas a de colocar as luminárias na rua Joaquim de Antônia, no Trintarés, coisa que foi solicitada por este vereador no ano passado, por 2 ou 3 vezes. E este ano, então, fiz um pedido de informação para saber se, de fato, este ano seriam colocadas, se as luminárias estavam no orçamento 2014. Me responderam que não estavam, mas que fariam o possível para colocá-las. E neste final de semana, então, estive visitando uma família na rua Joaquim de Antônia, e para minha surpresa, as luminárias lá estavam, e me informaram que foi a coisa de 15 ou 20 dias. Então, é de meu hábito agradecer quando se é atendido. E eu agradeço em nome daquelas famílias que agora se sentem um pouco mais seguras à noite, porque de fato o cenário é outro. Eu, quando questionei, reivindiquei, fiz as indicações por 2 ou 3 vezes, eu justificava da necessidade. Citava, inclusive, que deveria ser, talvez, a única rua deste município no perímetro urbano que estava às escuras. E eram apenas 3 luminárias. E, felizmente, foi resolvido. Também na rua Rosa Milorino Secato, mais conhecida como a Rua do Edo, em que houve um problema há pouco tempo com tubulação, solicitei que recolocassem as lajotas, e então esta tarde tudo foi normalizado e a rua voltou a ser como antes. Então a gente agradece quando precisa e quando se deve. Quanto às indicações, a indicação número 106, isso me chamou a atenção na Sexta-feira Santa, ao estacionar o veículo em frente ao posto. Olhei para aquela cerca de madeira que ali tem, mas parece um tapume de construção, podemos chamar de muro de madeira, e aquilo me chamou a atenção pelo estado da própria madeira, que está em adiantado estado de decomposição, mas o que mais me chamou a atenção foi ao olhar o além do muro, e ver que lá o piso, aquela calçada que está escondida atrás, ali temos muita sujeira. Ali tem limo, ali certamente se acumulam fungos e bactérias. Isso me chamou a atenção. Ora, digo, a unidade sanitária é tida como uma casa que nos exige que tenhamos bons hábitos para que possamos ter boa saúde. E sabemos nós que a higiene é fundamental para que o ser humano possa ter mais saúde. Então isso me chamou a atenção. Ora, isto não está certo. E olhei para frente do prédio e vi também aquele cordão natalino pendurado, o famoso enfeite de Natal. E horas também me chamou a atenção, porque normalmente se retiram os enfeites de Natal assim que o Natal acabar, depois de 10, 15 ou 20 dias. Olhando para aquilo, eu vi que aquilo está cheio de poeira. Então fiz a indicação. Não é para denegrir a imagem de ninguém, mas apenas sirva de alerta ao secretário que comunique a alguns dos seus subordinados
que retirem aquele cordão, porque de fato não justifica ele estar pendurado o ano inteiro. E talvez quando chegar no tempo do Natal, se vá acendê-lo, ele nem acenda mais. E aquela cerca, então, que eu acredito que não tem nenhuma finalidade, não tem nenhuma utilidade mesmo. E você olha para o prédio bonito e olha para aquela cerca de madeira, como eu digo, não combina com o cenário. Então espero que isso sirva de alerta e que eles analisem e que façam essa limpeza, até para melhorar de fato o cenário do posto, porque imaginem que nós somos uma cidade turística, quantas pessoas nos visitam e certamente, talvez, quantos turistas olharam para aquela parede de madeira e pensaram, mas por que uma parede de madeira nesse estado anexa a um posto de saúde? São coisas simples, pequenas, mas que chamam a atenção e que fazem uma grande diferença aos olhos dos que nos visitam. A indicação número 107, então esta é uma indicação que podemos dizer que ela é repetitiva, não só por mim, por outros vereadores, que é a questão dos passeios públicos, especialmente no Trintaréis, onde o caos está instalado, isso é verdade, mas cito ali um terreno em que ele faz frente com a Rua Geral, Rua Alferes, e na lateral ele faz limite com a estrada que dá acesso ao posto de saúde do Trintaréis. Quem passa por aí de pé, como eu passo com uma certa frequência, percebe que o mato e a cerca invadiram totalmente o passeio público. Ele inexiste na verdade. E ali, apesar de não termos já o passeio público, que ele está totalmente tomado pelo mato e pela cerca, quando chove costuma acumular muita água. Nós somos testemunhas disso, e mesmo depois de muitos dias de a chuva ter cessado, a água continua empoçada. Digo aos senhores que isto, além de ver este triste cenário, há poucos dias 2 motoristas me procuraram e me disseram, e pediram para que eu tomasse providências, para que solicitasse ao proprietário, que através do Poder Executivo mandassem um aviso a este proprietário, e ali na indicação consta o telefone, pois essas pessoas não residem em Nova Trento, porque dizem eles para mim assim, Edu, eu já, por sorte, por 2 ou 3 vezes eu consegui evitar um grave acidente com pedestres ou com ciclistas. Porque é fato, quando chove as pessoas se utilizam do meio da rua, tem que andar a pé no centro da rua para se evitar o lago que se forma. Mesmo quando tem sol, as pessoas têm que andar no leito da rua porque o mato não permite que se passe no passeio. E é fato, nós sabemos que ali, além do posto de saúde, nós temos uma grande indústria do segmento de confecção. E muitas pessoas trabalham ali. Uma parte anda a pé até o seu local de trabalho, como a maioria dos que procuram o posto de saúde, e um percentual anda de bicicleta. Então, parece banal falar disto, mas na verdade este é um dos piores pontos em que a segurança inexiste para os pedestres e para os ciclistas. E eu sempre digo que o melhor remédio é prevenir. Porque não adianta nós solicitarmos aos proprietários ou exigirmos que a prefeitura faça se cumprir a lei depois de termos um acidente grave. Então vamos prevenir. A prefeitura tem este poder de exigir que o proprietário faça a devida limpeza. A prefeitura tem o poder de exigir que a cerca de arame farpado seja retirado. Pois eu sei que no Código de Postura deste município fala que no perímetro urbano cerca de arame farpado é proibido. Porque de fato ela é um perigo. Você pode estar caminhando à beira de uma cerca e pode tropeçar e sofrer um grave acidente. Por isso não é permitido. E ali, além da cerca ser de arame farpado, ela está totalmente caída, avançando aquilo que nós chamamos de passeio público que inexiste. Então espero que leiam com atenção e que de fato deem o devido valor a esta indicação,
para que possamos resolver um sério problema. E nesta mesma indicação, eu espero que o Poder Executivo também lembre da outra indicação feita semana passada, quanto à necessidade de se exigir que os proprietários de terrenos façam a devida limpeza no Trintaréis. E eu falo especificamente do Trintaréis, porque eu moro ali e é ali que eu vejo o maior número de terrenos abandonados, com o mato tomando conta, e que muitas pessoas já utilizam este terreno como depósito de lixo. Isso, além de ficar uma imagem terrível no bairro, isso ajuda na proliferação de insetos, de roedores, de serpentes e assim por diante. Então eu fico triste às vezes, porque sei que a lei existe. E eu me pergunto por que o Poder Executivo não exige que a lei seja cumprida. Afinal, os que estão à frente da administração têm a responsabilidade de fazer isto. Eles foram eleitos, de fato, para administrar a vida comunitária. Eles precisam fazer valer a sua autoridade. Eles têm mecanismos para isso. Existe um fiscal de obras que tem esta função, que é fiscalizar, é notificar as pessoas para que elas cumpram com seu dever. Pois se o Poder Executivo, de fato, fizesse com que a lei fosse cumprida, na questão da limpeza dos terrenos baldios, dos terrenos sem construção, na questão de construir-se os passeios públicos, onde eles não existem, com toda certeza o cenário seria bem diferente. Então estaríamos aqui dizendo que então o nosso bairro tem belos cenários e é agradável se passear, se caminhar pelas nossas ruas, enquanto do jeito que está, caminhar hoje pelo espaço chamado passeio público no Trintaréis, eu digo que é um grande desafio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Eu convido então o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. E aos ouvintes da Rádio Clube, em especial aos neotrentinos, muito boa noite. Quero aqui cumprimentar professores presentes, o ex-vereador Zeca Marques, se eu posso falar de Zeca, eu acho que é José, sempre presente na política de Nova Trento. Obrigado pela participação. Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado nesta casa que eu estive sábado na convenção do PMDB em Florianópolis para decidir os rumos da eleição para governador. Quero deixar registrado que o resultado foi pela continuidade da coligação do PMDB com o partido que está aí hoje, Raimundo Colombo. O PMDB, em decisão numa convenção, decidiu pela continuidade da coligação. Então fica registrado aqui, nesta casa, senhor presidente, que o PMDB continuará com o governo que está em exercício. Com uma ressalva, menos o PP na coligação. Menos o PP na coligação. Isso eu já deixo aqui de antemão, que a cúpula do PMDB é que falou lá isso na convenção. Segundo assunto, eu vou só comentar, porque foi uma ligação agora à noite, sobre o seletivo que teve na cidade, na prefeitura. O cidadão me ligou e disse, eu estou dizendo o que ele me disse, que eu vou deixar no ar, que eu acho interessante, que tem gente que passou no seletivo e a prefeitura não está mandando fazer os papéis ou chamando o cidadão para fazer os papéis, aquele que passou talvez em primeiro lugar, e deixa correr.
Talvez é porque não gosta do primeiro e deixa passar o prazo e chamam o segundo. Não sei se já aconteceu isso com alguém, mas se ele me ligou, alguma coisa tem. Então eu quero dizer aqueles que passaram no seletivo, que procurem a prefeitura e achem o seu lugar. Acham o seu lugar para ter a sua vaga. Ou pergunte qual é os documentos que precisa para essa vaga. Isso eu estou dizendo aqui com um telefonema que me deram, talvez já aconteceu com alguém, que chamaram, o primeiro não se apresentou, mas também não comunicaram a ele, não sei, também não sei se é dever da prefeitura chamar ou não sei. Eu estou dizendo aqui porque se amanhã eu não anunciar aqui, o cidadão vai dizer, você não falou nada. Então eu estou fazendo aqui só um alerta, que quem passou, que vá à prefeitura e apresente e diga qual é o seu procedimento. Isso seria um aviso para os que passaram no seletivo. Outro assunto que eu queria dizer hoje, que eu também, vereador Ed, eu tenho que dizer hoje ao Juscelino, eu quero perguntar ao vereador se ele se impôs na indicação que eu fiz verbal, e dizer que o cidadão Tomazoni, do Mato Queimado, veio me agradecer, que fizeram o serviço dele lá, Juscelino. Fizeram. Não sei se o senhor pediu. Se pediu, muito obrigado, agradeço. Eu quero dizer que foi feito o serviço. O homem está contente. Mas de outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, público e neotrentino, quando eu pedi isso, um vereador Edson Hugo me disse, aqui na tribuna, se eu tinha medo de ir falar com o secretário. E eu quero responder a este vereador que eu ainda tenho calça e eu não tenho medo de homem, nem do secretário, nem de você. Que eu uso calça e sou homem, para ter medo para falar com pessoas. Agora, se você ficou com ciúme, que eu pedi para o vereador Juscelino, para interferir junto à administração, eu não tenho culpa. Porque, para mim, você é um boca alugada. Você não tem força para fazer isso. E o vereador teve. Falou com a administração e eles foram lá. Se era só eu, talvez eles não fariam. Mas por força do vereador, fizeram. Muito obrigado. Está contente a comunidade. Outro assunto, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentino. Hoje, o procurador do município, o senhor Fabiano Berger, advogado da prefeitura, ele deu uma entrevista na Rádio Clube, explicando, primeiro, sobre quem deve e quer fazer o parcelamento. Até aí tudo bem, está certo. Mas no segundo espaço, ele começou a falar do IPTU. Primeira coisa, a entrevista é gravada. Para mim, ele teve medo que algum contribuinte fizesse uma pergunta durante a entrevista e ele tinha que responder. Para mim, não me serve. Tem que ser ao vivo e tem que responder quem faz uma pergunta. Ele fez gravada. Para mim, ele não respondeu nada sobre o IPTU. Ele não convenceu ninguém. E nem o que ele falou da Câmara também não me convence. Ele falou, só umas palavras, que 60% dos carnês já foram entregues. E que a prefeitura está acertando. Se fizer o acrastamento, não precisa acertar, para começar. Mas vá que precisa acertar
e ele disse que o pessoal está saindo contente. Mentira! Não tem um que sai contente de lá. Nenhum! Eu quero dizer a ele. Nenhum não sai contente de lá. E ele diz que é só alguns casos. Mentira de novo. Se pegar os 60%, tem 70% que está errado. Porque aquele que fica quieto, uma que está mais ou menos, mas não está correto. E outra, dá vergonha porque votaram para eles. Eles vão pagar da vergonha que eles têm. Tem alguns que dizem, não, eu votei, mas está uma vergonha o IPTU. Tem aquele que abre a alma e fala. E disse que dá os parabéns para a equipe que está lá atendendo. Eu também dou os parabéns. A Santa Dalila. A Santa Dalila. Eu queria que ficasse lá o prefeito, o vice-prefeito e o procurador do município escutar os desaforos que eles escutam durante um dia. Eu queria que eles ficassem lá, olhar na cara de quem votou para eles e dizer o que eles dizem para aqueles funcionários. E tem gente aqui que me apoia. Que tem gente aqui que também foi lá reclamar e disse alguns desaforos. Às vezes, ela sem culpa. E o cidadão vai na rádio e dizer, parabéns para a equipe que está lá resolvendo os problemas que causaram no IPTU. Ah, ninguém usou a Câmara para aumentar o IPTU. Diz ele bem assim, não usaram a Câmara. Não usaram a Câmara. Usaram quem? Como diz o Edo aqui, aprovaram aqui, nesta casa, a data, né, seu Edo? A data de entrega dos carnês. Não o aumento do IPTU. E eu digo para vocês, eu tenho aqui uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal. O IPTU só pode ser alterado por lei. E aqui não foi. Onde é que está a lei? Eles passaram por cima desta casa para aumentar. E eles dizem que não aumentaram. Agora vocês me apresentem um que deu só 6%. Existe? Me tragam para mim. Só se acertar um agora, depois que nós começamos a falar. Porque eles vão lá, de 177, de 180, que eu tenho uma pilha assim de carnê lá em casa. Fotocópia. De 177 para 1.200 reais. Aí eles vão lá e tiram 200. Pô, mas ficou mais 500 de aumento. Eles dizem que acertaram o IPTU. Acertaram nada. Não tem nada de acerto. Não tem nada de acerto. Tem aqui gente que pode provar. 1 minuto, nobre vereador. Mas já, senhor presidente. Então, não vem. Amanhã, o prefeito vai dar uma entrevista. Mais uma enganação para o povo. Ele não tem o que explicar. Ele não tem. Foi falado em recadastramento. Quem tinha uma casa que não está certo, quem tinha um puxado que não foi uma ampliação, tudo certo. Quem fez a casa que não deu a entrada na prefeitura, certo, tem que pagar. Agora, territorial, mais de 6% não deve pagar. E eu desafio um que deu 6%. Traga um que deu só 6%. Trago. Me diz uma coisa, uma casa
que está na laje, ele não explicou por que foi. E até agora não acertaram. Agora de noite, estava aqui na Câmara um cidadão, tá rebocando a casa. Veio lá com IPTU. Não é certo. Não é certo. Vamos fazer a coisa certa. Eu digo para vocês, hoje alguém paga de teimoso para não se incomodar. O ano que vem é o aumento em cima da teimosia. No próximo ano é aumento em cima da teimosia que vocês estão pagando hoje. E a coisa, daqui a pouco, engrossa o caldo. Ninguém diz que não é para pagar o certo. Agora, esta casa não aumentou este aumento que eles querem cobrar. Continua depois. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Jaison. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Clube que acompanham as sessões às quintas-feiras. Primeiramente, senhor presidente, quero falar que depois a gente muito comentar, a gente viu que vai ser feito serviço na SC 410 pelo governo do estado e na SC 408 também. Então foi um pedido nosso aqui, os vereadores também comentaram sobre isso. E agora a gente vai fiscalizar para que o serviço que vai ser feito seja um serviço de qualidade. Então convido os nobres vereadores, a gente que usa essa rodovia aí, a sempre fiscalizar e sempre acompanhar os serviços. Que 3 milhões e pouco aí deve ser um valor bom, que veio para EC, e deve ficar uma rodovia de qualidade. Eu fiz mais uma indicação aí, senhor presidente, sobre a nossa ponte Ângelo Cipriani, porque vai ser feita uma melhoria aqui na ponte do centro, então o trânsito vai passar lá pela rua Felipe Schmidt, João Berto Sobrinho, e a gente vê a preocupação lá daquela cabeceira, que ela não tem demarcação, não tem sinalização nenhuma. E eu já falei com o secretário, para antes de começar esse trânsito passar pela rua de trás aí, para que se faça essa demarcação aí com tachão, para evitar acidentes, porque eu vejo que é uma necessidade, na verdade, é uma indicação minha já do ano passado, e é uma indicação muito importante, para que antes que aconteça alguma coisa, algum acidente grave aí na ponte, já que agora com a mudança do trânsito aí, vai ficar um trânsito muito pesado na nossa rua lá e naquela ponte. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero falar, eu acho assim, negócio de IPTU. Todo cidadão neotrentino que vê que não está correto, que foi aplicado, que tem alguma dúvida, que vá lá na prefeitura, que vá no setor de tributos, que converse com as pessoas responsáveis, que faça a solicitação por escrito para que vá novamente à sua residência, ao seu terreno e veja mesmo se o que está sendo cobrado é real, está certo. Eu também, como vereador, já fui procurado, e eu acho que nós, como vereadores, nós podemos ser procurados pela população para dar uma ajuda. O que custa pegar um carnê, um cidadão que se acha prejudicado, ir lá na prefeitura e ver a realidade? Ver se o imóvel dele, se o terreno dele condiz com o que está sendo cobrado. Isso é um direito que a população tem. Se alguém se sentir lesado, que vá ao setor, que vá ou procure o vereador. Também já fui procurado, peguei o carnê, fui lá com o cidadão, e lá eles dão uma resposta positiva ou negativa. Só que o que nós achamos
que tinha muitos imóveis aqui em Nova Trento que não contribuíam com nada, com taxa de lixo, com IPTU, com nada para a cidade. Principalmente essas pessoas que não contribuíam com nada, eram as pessoas que mais cobravam do setor público. Então, o que foi feito aqui? Nós não aprovamos o geoprocessamento, a maioria dos vereadores aqui votou contra. Eu não votei esse projeto, porque não estava na sessão. Se analisarmos de outra forma, era um custo que a prefeitura ia ter, mas era um benefício, era um custo-benefício para o futuro. Foi discutido, não foi aprovado. Não quisemos gastar 400 mil para fazer o projeto. Então, logicamente, que está aqui o vereador Farinha, que quando foi comentado isso com nós, eu e o vereador Farinha fomos, assim, diretamente ao prefeito e dissemos, não, vamos contratar uma empresa que venha e faça um trabalho, um levantamento aí que vai custar 60, 70, 80 mil. Foi feito dessa forma, foi feito esse ano, com prazo curto, que eu concordo com isso. Não foi um prazo bom para fazer esse recadastramento da cidade, mas era necessário. Vamos com isso dividir encargos com a sociedade. Antes, poucos pagavam e queriam um ótimo serviço. Agora, vários vão pagar, muitos, a maioria vai pagar, e nós devemos também cobrar do poder público melhorias quanto à qualidade de lixo, recolhimento de lixo, quanto à necessidade das estradas, negócio de luz. Então a gente, com esse recadastramento que foi feito na cidade, eu acho que vai melhorar o atendimento que o poder público pode dar para a cidade de Nova Trento. Esse foi o objetivo. Recadastrar. Dividir custos entre a população, e a população agora deve cobrar melhorias na qualidade de vias, na qualidade da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Até a outra parte. Obrigado, senhor vereador. Bem, não temos mais vereador inscrito, então, senhores, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos as indicações dos nobres vereadores. Começamos com as indicações do nobre vereador Genésio, que eu coloco em votação as indicações do nobre vereador Genésio. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas, então, as indicações do nobre vereador por unanimidade. Continuamos com as indicações do nobre vereador Jason e o nobre vereador Edson. Em votação, as indicações dos nobres vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas, então, as indicações por unanimidade. Temos as indicações a indicação do nobre vereador Jason, que eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante. Aprovada também por unanimidade. Temos os pedidos de informação do nobre vereador Genésio, que eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovado por unanimidade o pedido de informação. Em seguida temos o pedido de informação do nobre vereador Leonir, que eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovados também por unanimidade. Para a ordem do dia, senhores, era isso. Continuamos, então. Eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Nobre vereador Genésio. Senhor presidente, então, dando continuidade aos trabalhos, vou comentar sobre o pedido de informação, que é o assunto do momento na cidade, a questão IPTU. Diante de tudo o que se ouve, se vê, e diante do que eu mesmo ouvi no gabinete do prefeito no início do ano, quando fomos convidados a uma reunião, em que ele nos solicitou que aprovássemos o projeto de lei em que nós
autorizaríamos a Prefeitura a lançar os carnês de IPTU a entregar apenas em maio. Ou seja, mudar a data da entrega dos carnês de IPTU, justamente para que ele tivesse tempo de fazer o recadastramento. Nesta reunião ficou bem claro, e eles nos garantiram que não se faria nenhuma mudança no valor venal dos terrenos ou das propriedades, e que o reajuste do IPTU seguiria o mesmo percentual do reajuste da tarifa de coleta de lixo. Isto eu me lembro muito bem, e os que estavam presentes, eu tenho certeza, têm a mesma lembrança. Bem, nós autorizamos o prefeito a mudar a data da entrega dos carnês, e isto foi dado o tempo que nos solicitou, e o tempo se passou, e agora já estão entregando os carnês. O que nenhum de nós, vereador, eu tenho certeza que nenhum vereador, seja de situação ou oposição, imaginava que nós fôssemos nos encontrar com a situação que estamos vivendo. O fato é que precisávamos fazer o recadastramento. Isto é público e notório da necessidade. Todos nós somos a favor, pois soubemos que muitas pessoas nesse período de 12 anos construíram residências ou ampliaram as suas residências e não comunicaram à prefeitura, por isso não há nenhum registro desta ampliação ou desta nova construção, e com isso eles não contribuem nem com o IPTU, nem com o Imposto Predial e Territorial, muito menos com a tarifa de coleta de lixo. Isto é injusto mediante todos os que contribuem. Nós somos a favor totalmente disso. O fato é que nos chamou a atenção que as coisas não aconteceram da forma que o prefeito e o vice-prefeito e o pessoal do jurídico da prefeitura nos informaram. A gente percebe que a maioria dos carnês daqueles que nos procuram para reclamar, de fato, não condiz com a realidade. Eu apenas vi um carnê, que foi o mais próximo da realidade, que sofreu um reajuste de 10%. E esta pessoa me perguntou se ela deveria reclamar. Eu disse a ela que, por justa lei, deveria reclamar, pois 5,60 não é 10%. Mas, que se ela entendesse que poderia contribuir com mais 10 ou 12 reais, que era a diferença no total, que era uma questão pessoal dela. Disse até que eu também não iria reclamar por causa de 10 reais, mas que por justa lei nós deveríamos reclamar, porque eu citei como exemplo. O prefeito concedeu um reajuste de 5,558, não 5,6, para o funcionalismo público municipal. Ou seja, ele não estendeu 5,6. Por quê? Porque, segundo ele, estava cumprindo o que a lei determina, o IPCA do ano de 2013. Então, o mesmo percentual também deveria ser aplicado nos impostos municipais. E por que então cobrar 10%? Então, a verdade é que nós deveríamos cobrar isto, porque 5,6 não é 10, por esse princípio. Mas, vamos pensar que por mais 10 reais também não precisamos brigar. Mas o que me chamou a atenção foram situações em que eu citei no pedido de informação, em que tem reajustes que eu chamo de astronômicos. Porque eu vi um carnê em que a pessoa pagou 400 e alguns reais no ano passado de IPTU em um terreno que ele fica numa área rural, podemos chamar assim, porque é só mato, ele não pode cortar uma capororoca, não pode construir, porque tem mato, tem ribeirão, e os órgãos ambientais não permitem que se faça apenas um chão, ou se permitirem vai custar o preço de um chão aqui na praça. E ele pagava 400 e tantos reais, e este ano veio para 1.400 e alguma coisa. Eu não me prendo em exatidão, porque não tem necessidade. E ele me disse, e daí? O que eu faço? Disse esta pessoa, simples, vá à prefeitura e mostre
que não é justo, porque primeiro você já paga um percentual, paga uma taxa que não é justa pelo fato de não poder utilizar-se do terreno para construir ou para desmembrar lotes. Segundo, que 5,6 em cima de 400 e tanto não vai para 1.400. Então ele disse que vai procurar a prefeitura, vai de fato questionar, e disse a ele: você não deve de pagar de forma nenhuma, porque o que nos anunciaram é 5,6%. Mas procuramos então no carnê se encontrávamos uma justificativa, o porquê saltou de 400 para 1.400. E ele tem uma propriedade no 3010, que tem lá seu valor de fato, e que aí não se reclama do IPTU, está correto, o reajuste foi dentro da realidade, em torno de 10% também, mas eles não vamos questionar. Então, onde é que nós encontramos o erro? Para que eles justificassem um reajuste de 400 para 1.000 e tanto. O valor venal do metro quadrado no 3010, no terreno plano, ele está avaliado em 28 ponto alguma coisa, quero crer que seja em UFM, aliás, Unidade Fiscal Municipal. Que se nós multiplicarmos isso, deve dar em torno de R$60 por metro quadrado. E o que fizeram no carnê de propriedade desse mesmo cidadão, que o terreno fica lá na Velha, depois dos Bós? Eles avaliaram o terreno no mesmo valor por metro quadrado. Ou seja, o terreno plano no 3010, que vale R$60 por metro quadrado, tem o mesmo valor avaliado ou lá da Velha, onde não se pode fazer exatamente nada. Então, fizemos uma conta aí, proprietário. Na avaliação da prefeitura, se eu estou certo e creio que eu esteja, nos 28 e alguma coisa UFM, esse terreno vale R$60 o metro quadrado. Multiplicado por 50 mil metros quadrados, que quando se fala de um terreno de 50 mil, ele de fato é grande. Mas quando ele é totalmente coberto por floresta nativa, ele não vale nada, em termos econômicos. Então, avaliando por este valor, eu disse ao proprietário: a prefeitura entende que o terreno do senhor vale 3 milhões de reais. E é fato, 3 milhões de reais. Diz ele: Edwin, se você encontrar um comprador que me dê 60 mil, eu estou vendendo. Aliás, está à venda há muito tempo, 60 mil reais. Então, por isso que eu digo que houve um grande erro na prefeitura, e ali eu nem condeno aqueles que foram fazer o recadastramento, porque os maiores absurdos não estão nas construções, pelo que eu percebi. Estão justamente em cima de terrenos, onde a prefeitura entende que o terreno do cidadão vale 3 milhões. Então existe um percentual que se calcula o IPTU, e a cifra foi de 400 para 1.000 e tanto. Ora, nós entendemos que se esse terreno de 50 mil metros quadrados fosse plano, fosse aproveitado para se fazer lotes, é claro que nós poderíamos dizer que teria que pagar talvez não 1.400, mas quem sabe 3 mil reais de IPTU. Então, eu penso que o maior erro foi ali da prefeitura, em avaliar tudo no mesmo nível. Nós sabemos que Nova Trento é feito de rios e de montanhas e muita pouca vargem. Então nós não podemos entender que o terreno do 3010 no plano, ou melhor, que o terreno lá da Velha ou lá da Ponta Fina Sul, na montanha, tenha o mesmo valor venal, de forma nenhuma. Tive um outro exemplo de um senhor que mora no Morro da Onça, próximo da igreja, e ele me disse: Edson, nós pagávamos R$32 por ano de INCRA, de ITR. Agora desmembrei para meus filhos, então sobrou lá coisa também de 10, 12 ou 15 mil metros quadrados para cada filho. Male consegue-se fazer uma casa em cima, na frente, e o restante é montanha, pasto e ribeirão. E diz ele que o IPTU do ano passado chegou perto de R$1.000. Digo, então este ano vai vir uns 3, 4 de repente. Então vocês imaginem, e o que eu faço? O senhor vai à prefeitura, questiona e não pague, não tem como pagar. Porque eis a questão, digo, se o senhor tivesse 15 ou 16 mil metros quadrados de plano, para que nós pudéssemos fazer 40 ou 50 lotes, é lógico que estaria justo o senhor pagar
1.400 ou até R$2.000 de IPTU, muito embora não seria tão justo, porque até então, se eu apenas tenho o terreno e ainda não fiz o loteamento, não é justo ser taxado nesta cifra. Um minuto, nobre vereador. Então, eu espero que quem fez o recadastramento, aqueles que coordenaram esse trabalho, e os que acabaram digitando estes carnê ou alterando estes valores, que eles parem para pensar, porque de fato cometeram uma grande injustiça. E falando na questão construção, senhor presidente, só me dá um minuto, quando o nobre vereador Maestre fala que estão cobrando edificações não acabadas ainda, aonde não se reside, também é um grave erro. Porque sabemos nós que a partir do momento que você tem um projeto, que você está construindo sua casa, que ela passou pela aprovação da prefeitura, existe um documento chamado habite-se, que é concedido pela prefeitura. Ou seja, a partir do momento que a minha casa estiver totalmente pronta e que ela me der as condições adequadas para que eu possa residir nela, é que a prefeitura vai emitir este documento. Então, o carnê do IPTU, ou seja, esta residência, esta edificação, só pode ser lançada nos cadastros da prefeitura para fins de cobrança de IPTU após a emissão deste documento. Antes disso, é totalmente irregular. Boa noite a todos que nos ouvem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Eu convido o nobre vereador Edson. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Clube, uma boa noite a todos. Quero falar para o vereador Maestre que o que eu quis pedir para ele, não pedir para o Jocelino ir lá falar com o secretário, que vai o vereador. Ele não é vereador, que não está representando o povo de Nova Trento. Pode muito bem, eu acho que ir lá falar com o secretário, né, vereador? Só isso que eu pedi para o senhor. Por exemplo, hoje, liguei para o secretário de obras, convidei ele para ir para Claraíba, ver as estradas. Nós saímos daqui, era 1h da tarde, voltamos às 5h. Convidei o prefeito, foi junto com nós também. Quero aproveitar e dar os parabéns para o secretário de obra e toda a sua equipe, o intendente de obra de Claraíba. Estão fazendo um belíssimo trabalho lá, já estão quase um mês com a patrola, com as máquinas. Eu acho que nós andamos mais de 100 quilômetros lá nas estradas de Claraíba e estão de parabéns. E também quero dar o parabéns aqui para o executivo por mais uma conquista. Dar o parabéns para o secretário da saúde, para o Max, que conseguiram mais um veículo, uma ambulância para SAMU. Então, com esse veículo, não tenho bem certeza, mas pelo que eu fiz umas contas mais ou menos por cima, são 21 ou 22 veículos conquistados em 1 ano, em 4 meses. Claro que é uma continuação do Orivan também, né? Que nós conseguimos 5 ônibus escolares, 3 carros para a saúde, uma Kombi para a SAMAI, uma caminhoneta Tritão para a Defesa Civil, uma retroescavadeira, 2 veículos para o CRAS, mais uma ambulância, um caminhão caçambão, um veículo para a educação, um trator 0 km para a agricultura, 3 viaturas, totalizando, se eu não estou enganado, 21, 22 veículos. Então, está de parabéns aí mais uma vez o executivo. E quero falar também que foi cadastrado 39 famílias para ganhar a casinha pelo programa PNHR, que é a Casa Rural. E já faz 1 mês e pouco foi dada a entrada na Caixa e não tinha um resultado, a Caixa não falava nada, o pessoal da Caixa. Aí fomos lá na Caixa em Florianópolis, sexta-feira.
foi eu, foi o prefeito e o secretário da assistência social. Então, eles estão dependendo de uma autorização lá de Brasília. Ele não deu certeza, mas quase garantiu que o mês que vem é para sair esse ok, eles dão ok para essas casinhas. Porque as famílias vêm cobrando muito. Pô, quando que vai sair a casinha? Quando que vai sair a casinha? Então, deixar aqui bem claro que a previsão não é certo, né? Mas é para ser o mês que vem, é para eles dar o ok lá. Por hoje é só, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Eu convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes que nos ouvem pela Rádio Clube, em especial aos neotrentinos. Eu até tenho que dar risada com o vereador, porque ele disse que eu tenho medo de ir falar com o secretário. Eu quero perguntar só, não sei se o Edo, vereador Piazza, sabe de cabeça quantas indicações o senhor fez o ano passado e esse ano? Me responde, por favor. Por favor, fala no microfone que o povo tem que saber. O povo tem que saber. Ano passado eu penso que chegou na cifra de 300 e alguma coisa. E este ano? Eu penso, eu tenho anotado em casa 52, 53. Eu pergunto para o senhor quantas eles fizeram até hoje. Bem, agora eu posso afirmar que nesta semana, inclusive há pouco instante, agradeci porque atenderam 2, né? De 300? Foi atendido, não, talvez nas 300, é preciso explicar, novo vereador, que muitas são repetitivas pelo fato de não terem sido atendidas e a gente volta a solicitar. Certo. Mas vamos resumir isto em 150, então, né, do mesmo assunto. Agora eu respondo ao vereador Edson Hugo. Se já com papel escrito eles não fazem, entrar dentro do carro fazer o quê? Gastar gasolina. Com o incompetente de um secretário. Vocês foram passear. Não vê o que tem que fazer no município. Porque se nem com papel assinado nesta casa eles não cumprem, adianta o vereador ir lá, ainda eles gozaram do vereador ir lá na Secretaria de Obras, pedir pinico para incompetentes. E tem mais secretário incompetente, não é só esse não. Se já por escrito ele não atende, imagina ir lá. Ir lá passear de carro? Eu ainda vou gastar combustível com defunto ruim? Gastar vela com defunto ruim? Eu quero dizer, mais uma vez, sobre o IPTU, para o povo saber novamente, eu vou começar de novo, que a administração queria sim gastar 400 mil reais. A sorte foi o PMDB, que não aprovou. Senão vocês iam ver o aumento que dava. Esse foi fichinha. Esses ainda eles vão tirar para acertar. Porque eles deram um tiro no pé. Eles vão acertar ainda. Que se fosse já o processamento, eles não podiam mais. Aí eles diziam que não dava para acertar. Derrubamos. E eu quero ainda emendar um pouquinho antes de acabar. Onde é que está o resto do financiamento que vinha a pá carregadeira, como é que se diz? A Pocã e o britador. Onde é que estão? Chegou até hoje? Eles queriam 400 mil e aumentar o IPTU. Eles queriam isso. Por isso que eu já votei contra. Eu não confio nessa administração. Eu conheço todos os dois. Todos os dois eu conheço. Eu não confio. Veio a taxa de lixo.
Um absurdo. Fez vereador aqui andar para cima e para baixo, fazer projeto. Graças ao bom Deus, ainda iluminaram e derrubamos, senão você estava pagando mais de IPTU, mais não, porque aumentaram demais o IPTU, dava menos o lixo, a taxa do lixo. Não conseguiram com o lixo também arrecadar dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles não querem nem saber, eles são ricos, eles podem pagar. Não conseguiram com isso, eles vieram com o recadastramento. O recadastramento eu falei aqui nesta tribuna. Eu não votei, porque eu conheço e não confio neles. Está aí. Os meus companheiros votaram também enganados, que eles votaram só na data. Está aí o que está acontecendo hoje. Qual é o voto de confiança que vocês dão a uma administração dessa? Não poderia aumentar mais de 6%. O aumento do salário foi isso. Por que o IPTU tem que aumentar mais? É como disse o nobre vereador Edo. Eles foram e enganaram quem foi na reunião. Eu não fui. Enganaram lá porque eles disseram, e teve gente que disse depois aqui, que não era mexido no territorial. Usaram sim a Câmara. Enganaram nós. E hoje eles não querem admitir. E dizem que o povo está contente. 100% de quem pegou os carnês, aquele que não quer reclamar. Mas por dentro ele gostaria de reclamar. Como disse o vereador Edo, não tem um certo. E eu também digo que não tem um certo. Se tem 10%, 15%, 1000%, 2000%. E eles ainda querem enganar o povo. E amanhã, a entrevista com o prefeito, ele vai querer enganar. Novamente. Mas eu vou rebater aqui terça, eu vou escutar bem o que ele vai falar amanhã de manhã. Eu vou gravar. Porque ele vai dizer coisa que não tem coisa. Como foi o jurídico hoje, o procurador do município. E eu digo o que ele falou também. Aonde tinha 3 casas. Pai, filho e filha. Colocaram tudo no pai. As casas que vinham do filho separado, predial, e da filha predial. Vocês sabem por que ele disse isso? É porque se ele atrasar, nós não podemos botar na justiça para cobrar. Olha o pensamento deles! É só botar vocês na justiça! Isso lhe falou o procurador. Então, povo de Nova Trento, enganaram nós mais uma vez. Eu quero aqui justificar um pedido de informação que eu fiz, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentino. Com a mexida do projeto de tombamento que o nobre vereador Jaisso retirou de pauta, com isso eu conheci as irmãs. E hoje me chamaram novamente para uma conversa. Uma conversa simples e formal. E pediram para mim, senhor presidente, e ela vai entrar em contato com o senhor, e todos os vereadores, independente de partido, ela pediu que, em breve, depois da resposta deste pedido de informação, ela quer uma reunião com nós, senhor presidente, os 9 vereadores. E eu
trago para o senhor, mas ela vai entrar em contato com o senhor, mas ela me autorizou já a falar hoje. Por que eu digo isso, senhor presidente e senhores vereadores e neotrentinos? Eu aqui a semana passada falei do que está acontecendo com o hospital. Eu digo só de antemão que a administração chegou a oferecer o hospital de volta. Mas ela disse que não querem mais. Assim ela me disse hoje. Mas o problema não é esse. O problema é o processo que está correndo na justiça e elas não têm uma solução. E elas me disseram para mim que elas querem a ajuda dos vereadores para resolver esse impasse. Elas já fizeram 1000 propostas para o Executivo. O Executivo foge delas. Hoje ela me mostrou, e se não me engano, ela mostrou para o vereador Jaison também. Ela me disse que elas até repartem a metade e dão a metade para o Executivo e metade fica com elas. Elas têm prejuízo, mas ainda elas fazem isso. E o Executivo não quer dar o braço a torcer. Então, eu digo que este problema é grave. Não é bem como a comunidade sabe das coisas do município. Minuto, nobre vereador. Já, senhor presidente. Não é como foi jogado para a comunidade o problema do hospital. O problema do hospital é sério. Eles dizem que é do município, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, elas pediram, após a resposta deste pedido de informação, elas querem uma reunião com os 9 vereadores para ter uma conversa com o Executivo para tentar solucionar o problema do hospital. Que não é como o povo recebeu essa notícia há anos atrás. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço o espaço. Obrigado, senhor vereador. Eu convido então o nobre vereador Jaison. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, senhoras e senhores, boa noite aos ouvintes. Essa questão do hospital, uma questão que vem lá de 2010 já, todos já conhecem. Nós estamos em 2014. Depois de 3 anos e 8 meses, eu posso dizer uma coisa, que existe essa pendenga judicial entre irmãzinhas, com todo respeito à congregação, e com o poder executivo. Só que nós não podemos esquecer que atrás disso tudo houve uma população sendo atendida, que é o maior objetivo das portas abertas do hospital. Então nós não podemos levar essa questão de hospital aberto para uma questão política. Nós temos que levar para uma questão de atendimento à população de Nova Trento, onde muitas pessoas nesse período foram atendidas. Logicamente que a gente acompanha que isso é geral, isso é em rede nacional. O governo federal deixou a saúde pública, principalmente, num caos. Então, dentro da possibilidade, o poder público, depois que assumiu o hospital, fez o melhor possível. Questão irmãs, poder público, uma coisa. Questão de atendimento da população de Nova Trento, outra coisa. Graças a Deus que o hospital ficou aberto. Eu estive lá com as irmãs também, conversei, e depois, semana passada, terça-feira passada, eu já procurei o vice-prefeito, devo falar com o prefeito, e eu acho que também, de uma forma entre a congregação e entre o poder público, e se não, por quê? Fazer uma audiência pública
convidando a população, que também tem interesse, o comércio de Nova Trento, a população de Nova Trento, a indústria de Nova Trento, também tem interesse que o hospital de Nova Trento permaneça de portas abertas. Por que não fazer uma audiência pública? Escutando todas as partes. E vendo a melhor possibilidade, o que é de melhor para a população de Nova Trento. Isso sim seria uma forma democrática, onde todos os envolvidos, poder público, irmãzinhas e população, teriam uma resposta, um respaldo. Uma saída, vamos dizer, para esse impasse que vem de longa data. Por que não? Se as irmãs convidar os vereadores aqui para uma reunião, vamos participar da reunião também. Mas a gente sempre leva isso pensando assim, esquecendo, na verdade, dos maiores interessados do hospital, que é a população de Nova Trento. E região. Não é só a população de Nova Trento, não, porque muitas pessoas da nossa região também procurou o hospital. Foi colocado aqui pelo vereador Edo, eu sei, tenho conhecimento que uma casa só pode ser habitada após um documento, que é o habite-se. Só que quem tem que solicitar o habite-se é o proprietário da casa. E o que acontece? Não acontece só em Nova Trento, não, acontece na maioria das regiões. O proprietário vai lá, pega o alvará de construção e começa a construir a casa. Só que quando ele vai entrar dentro da casa, ele não vai lá pedir o habite-se. Ele só pede o habite-se no momento que ele precisa vender a casa junto com o lote. Daí ele vai lá correndo lá na prefeitura e pede o habite-se. Que deveria ser dessa forma. Acabou a casa, vai lá, pede o habite-se e já começa a ser cobrado o IPTU da residência. Mas, me perdoem, mas na população, quem faz isso geralmente é o comércio ou é uma casa financiada que precisa desse documento. Agora, a pessoa que faz a casa por conta própria, ela não vai lá no final da casa pedir o habite-se. Então, esse documento, quem deveria solicitar para ser cobrado o IPTU é o proprietário. Outra coisa que foi comentada aqui sobre indicações. Eu também fiz várias indicações, como os nobres vereadores fizeram indicações. Só que, logicamente, se o secretário, principalmente o secretário de obras, ele for atender todas as nossas indicações, nós paramos com a educação, nós paramos com a saúde e a prefeitura só vai fazer as nossas indicações. Não que as nossas indicações não sejam importantes para aquele bairro, para aquela comunidade. Logicamente que é. Só que tem que dar um tempo ao tempo. O secretário de obras, pelo que falaram aqui, não. Eu acompanho o secretário de obras de Nova Trento. Se tem que falar mal, tem que falar mal. E se tem que falar bem, tem que falar bem. O secretário de obras de Nova Trento é uma pessoa íntegra, que trabalha, se necessário, de sábado, domingo, não tem horário para o secretário de obras. Dentro da capacidade dele, dentro da qualidade de mão de obra que ele tem, com o maquinário que ele tem. Vocês sabem que a nossa cidade, ela tem uma malha viária grande. Quando chove uma semana, estraga todo o trabalho que é feito durante 1, 2, 3 meses. Isso é de longa data que ocorre isso. Então, podemos falar de falhas, que todo ser humano tem. Agora, falar da incompetência do secretário de obras da nossa cidade hoje, não. Isso não. Dentro da capacidade dele, ele atende todo mundo, ele não tem horário pode ser de noite, pode ser de sábado, pode ser de domingo. Nova Trento tem um secretário de obras à altura da nossa cidade, que é uma cidade muito boa e muito grande. O senhor quer falar, senhor presidente? Pode falar, senhor vereador. Só para esclarecer, nobre colega Marchiori, eu me referi ao seguinte. Foi citado aqui que casas em construção foram lançadas nos cadastros para devida cobrança do IPTU. Então digo que as casas que estão em construção não se pode cobrar IPTU. Ela tem que estar totalmente concluída. Aí eu sei também que a maioria não vai até a prefeitura buscar o documento. Mas a partir do momento, então, que ela estiver totalmente concluída, sim, aí independente deles terem ido buscar ou não, podemos lançá-la. Mas quando em edificação, não. Eu me referi a esta situação. Muito obrigado.
por nada, nobre vereador, acontece o seguinte, a gente vai repetir aqui, vamos ficar repetindo 6 meses aqui, que quem achar que está sendo prejudicado, que procure o setor de tributação da prefeitura. Se for um habitante, se for um morador, um contribuinte, que vá lá. E se for 100, que vá lá. E se for 1000, que vá lá. E que vamos fazer justiça. Quem está achando que está prejudicado com a casa que não está concluída, ou que o terreno está mal medido, ou que tem mata, que vá lá na prefeitura e ajeite isso aí. Porque eu ainda estava comentando hoje, não sei, com um cidadão, não sei se foi com o senhor, que a gente fala aqui de IPTU. Quem tem um monte de Nova Trento é morro e rio. E nós estamos esquecendo que tem um monte de gente aí que tem terreno na beira do rio, que paga IPTU. E não pode usar o terreno. E por que nós não falamos desses moradores que têm aquela faixa de terra lá? E por que nós não taxamos isso com uma taxa representativa só? E por que nós não cobramos do morador que tem essa taxa, que pode ser beneficiado com essa taxa, que ele vá lá e plante na beira do rio? Que deixe essa faixa de rio arborizada. E que dentro dessa capacidade dele arborizar, nós demos uma taxa para ele, nós cobramos dele. Por que não pensamos isso? Nós só viemos aqui falar de aumento de 1000%. Eu vou contar um caso. Teve um cidadão que me procurou com 50 mil metros de terra com R$8.600. O senhor falou de 1.400. Mas, logicamente, que nós não fizemos o geoprocessamento. Que ninguém quis o geoprocessamento. O geoprocessamento mapeava com um avião. O avião ia passar lá e ia ver que aquele pedaço de terra, e depois o técnico ia lá e ia ver que aquele pedaço de terra não era usado. Nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Que o pessoal fosse lá com trena. Foram com trena. Há erros. Vão ser reparados? Vão ser reparados. Eu só acho assim, população de Nova Trento, que acha que está sendo injustiçada com a cobrança de IPTU, vá ao setor de tributação, reclame com o setor de tributação e faça justiça. Eu também estive lá na prefeitura, tinha um cidadão que ele estava reclamando que ia pagar um valor, e ele mesmo disse, no meu terreno tem 3 casas. E olhando no carnê do IPTU, só tinha uma taxa de lixo, ele tem que pagar 3 taxas de lixo, porque tem 3 casas. Infelizmente ele foi lá para ter um desconto e ele foi honorado. Teve um valor acrescido. Então são certas coisas que são falhas. Eu até gostei da atitude dele, porque ele foi lá para reclamar que achou que estava pagando um valor X e vai pagar um X mais alguma coisa. Então, pessoal, população, faça justiça, vá ao setor, incomode a Santa Dalila, o Santo Júnior, incomode eles. Não tem problema. Incomode o fiscal que foi lá na tua casa e fez de forma errada a tua cobrança. Incomode. É para isso que serve o setor de tributação, é para isso que servem esses fiscais que foram lá. Só terminando, senhor presidente, ninguém falou aqui, mas dia 1º de maio é uma data muito importante. É o Dia do Trabalhador. São eles que movimentam a máquina do nosso grande Brasil. Então, logicamente que em Nova Trento nós temos N profissões. Mas como Nova Trento era conhecida e é conhecida ainda como a terra do pedreiro, eu quero hoje dizer a esses cidadãos que trabalham na construção civil, desejar para eles felicidades, que eles cresçam sempre na profissão deles, aos sapateiros de São João, porque não, e ceramistas de Canelinha, aos agricultores de Major, e que a população trabalhadora é a população que gira esse motor desse grande país que é o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Bom, senhores, não temos mais vereadores inscritos, então eu dou por encerrada essa reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião em dia e horário regimental. Uma boa noite a todos.